Bom dia, pessoal. Ontem tivemos as sombras, mas hoje teremos o resgate. Sejam todos bem-vindos. Aguardar o pessoal chegando. Vamos lá. Tomar um golinho do meu café. Bom, pessoal, vou iniciar aqui. Bom dia, Ale. Hoje estaremos falando sobre o resgate, né? Para quem acompanhou aí ontem, a gente falou sobre as sombras, do quão importante é a gente lidar com as nossas sombras, reconhecê-las, né? Porque elas são motivo de transformação pra gente, né? São motivos de evolução. Então são necessárias, né? Bom dia. A gente, às vezes, né, como eu falei, a gente tenta colocar nossas sombras embaixo do tapete, porque é claro, né, sombra é sombra, ninguém se orgulha, né? Mas é necessário. Então, essas sombras todas, né, que a gente teve no decorrer da nossa vida, que a gente ainda vai ter, né? Um beijo. A gente, sim, vão ser as sombras que vão nos formar, né? É o conjunto de tudo que a gente vive de bom e de ruim, né, que nos transforma em quem a gente é hoje. Mas especialmente, né, os momentos mais difíceis, mais desafiadores, realmente, é que nos dão aquela grande moção, né, que nos impulsionam, né, ao nosso movimento, né, ao movimentar-se, ao evoluir, ao sair da zona de conforto, né? Não é na parte boa, quando tá tudo bem, que a gente vai se movimentar. Bom dia, Laís. Vocês concordam, né? Quando tá tudo bem, né, eu não tenho porquê fazer diferente, se tá tudo bem, né? Mas quando realmente está desconfortável, é que aí sim, né, eu vou acabar evoluindo, tá? Como eu falei aí para alguns, no caminho de Santiago de Compostela, por exemplo, né, são 3 etapas. Primeiro o corpo, né? O corpo mesmo, que é uma etapa ali de, como que eu posso dizer? Sim, de resistência, né? Resistência física, né? Você se adaptar àquele caminhar, carregar sua mochila, enfim, né? Você começa a ter os calos, né? Você não está acostumado a andar 25, 35 quilômetros num dia, né? Então começa esse tipo de adaptação. A segunda etapa é a mente, né? Então, que é a transformação ali, né? A gente tem consciência plena do poder da nossa mente sobre as nossas ações, sobre o nosso corpo. E é um momento de deserto que a gente passa, né, no caminho. E como eu falei para quem fez o caminho e tudo, é um momento mais difícil, mais desafiador, né? Quando a gente está realmente sozinho, né? Você com você mesmo, ali não tem uma sombra, não tem uma vida praticamente, você olha assim, parece que não tem vida no caminho. E é ali que começa realmente, né, a vir o inconsciente, as vozes do inconsciente, né, que Dionísio nos traz tanto, né? E a gente começa a se deixar ser guiado por essas vozes do inconsciente, que muitas vezes, né, vem para nos sabotar, né? Vem sem subestimar a gente, né? Você não vai conseguir, né? Desiste disso, né? Enfim. E ali, né, eu tive uma crise, um momento fortíssimo, né, nesse deserto, no caminho, onde eu não me reconheci, onde eu entrei em um ataque de histeria, né? Para quem me conhece, eu sou justamente o oposto, eu odeio, né, agressividade, gritarias, eu odeio, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, mas naquele momento eu fui dominada por aquela energia, né, que é a energia masculina aqui, que a gente até tinha comentado na primeira aula, que é essa energia da explosão, né, da ação, e eu não me reconheci,
né? Eu fiquei, caramba, eu queria gritar, eu queria, sabe, assim, explodir. E não tinha nada a ver comigo. Eu geralmente, quando eu tô muito, né, no meu limite, eu não tendo a explodir, a gritar, né? Eu tendo a chorar, né? É aquela coisa bem manteiga derretida, né? Essa é a minha essência, né? É empada, né? Que a empada lá no rio se desmancha toda. Eu sou assim, né? E naquele momento eu não me reconheci. Bom dia, Cris. Mas ao mesmo tempo, aquele grito, né? Aquele desabafo, aquele desespero, me trouxe à tona, né? Que caramba, Carol, quem tá te dominando aí? É você, sua mente? O que tá acontecendo, né? Se situa. Você precisa andar, você precisa continuar o caminho, tá? Não adianta você ficar aqui sentada chorando, né? Que você não vai sair do lugar. E aí, né? Retomei com tudo, né? Então, e para mim foi o momento ápice do caminho, foi esse, né? Porque foi o momento que eu não me reconheci, que eu saí, sabe? Que eu fiz coisas que não eram natural da Carol, né? E ali ontem a gente viu muito isso, né? Das nossas sombras, que são momentos na nossa vida que a gente passa, né? Que às vezes a gente não se reconhece, né? Que a gente age de uma forma que não nos agrada, que vai contra os nossos valores, a gente sai de si, a gente se perde, né? Mas é importante, esses momentos são importantes. Então ontem, né, eu finalizei a aula pra gente acolher, né, com a mensagem de que eu acolho a minha história, né, eu acolho a minha história, eu tenho que realmente me orgulhar, né, fazer as pazes com a minha história, realmente, né. Dionísio, ele vem nos trazer essa calma, né, Dionísio também é o deus ele tem uma outra face, né, que a gente nunca fica sabendo, né, que é da tranquilidade, da mansidão, como que eu posso dizer, uma temperança, né, você tá em paz ali realmente, né, com essas suas sombras. E é isso que a gente tem que viver, né, abraçar porque foi necessário. Né? Hoje a gente sobreviveu. Todos nós sobrevivemos, por mais assim que a nossa sombra pareça a mais tenebrosa de todas. Ah, Carol, tu falou tuas sombras, mas pô, a minha é muito pior, né? Meu Deus, né? Cruz credo, não mereço, não sou digno, né? Já começa com esses pensamentos. Não, né? Não é nada disso. Tá? Cada um tem as sombras também, né? As necessárias para a gente seguir aquele caminho, né? Para a gente chegar onde a gente tem que chegar, né? Eu acredito muito nisso. A gente não recebe um fardo, né, mais pesado que a gente não pode carregar, tá? Então a gente se subestima muito. No próprio caminho ali, né? É uma prova viva. A gente às vezes acha que não vai conseguir, né? Que não tem o preparo físico, enfim. E quando a gente tem a determinação, quando a gente realmente tem a clareza de onde a gente quer chegar, a gente consegue, tá? A gente consegue carregar o nosso peso. Se aquele peso está na nossa mochila, né? Essas sombras estão aí, é porque, né, a gente consegue carregar, tá bom? Então hoje, bom dia, Cá. Hoje a gente vai sair aí desse vale de sombras, né? Espero que todos já tenham feito o exercício, né? Já estejam aí a par, né? Conscientes de quais as sombras aí, né? Que tinham que ser trabalhadas, tá? Então, pessoal, Dionísio, né? Ele é um deus, né? Como eu falei, ele tem um hibridismo, né? Eu vou usar essa palavra, a palavra que a gente usa bastante aí na viticultura, né? Os híbridos e tal. Dionísio, ele tem esse hibridismo entre os dois mundos, né? Eu falei que ele transita, né? Entre, sim, as sombras e a luz, né? Entre agora eu esqueci, né, o nome na mitologia, enfim, mas o supraterrestre, né, e acho que é infraterrestre, não sei, né, nas trevas, nas profundezas, né, ele tem esse poder, tá, de estar ali, né, e por isso ele nos conduz, né, ele é responsável até, né, segundo a mitologia grega, ele era o responsável por pegar as almas e conduzir, né, até o céu deles, né, o Olimpo.
tá? Então, fiquem tranquilos que vocês não vão ficar aí habitando aí perdidos nas sombras, tá? Não é essa a nossa ideia. Não é, ai meu Deus, Carol tocou nas feridas ali que agora, meu Deus, né? Piorou tudo. Não é essa a ideia, tá? Confie que a gente vai sair. Bom, outra coisa, né, que Dionísio nos traz, nos mostra, que para mim também nunca tinha parado para reparar por esse ponto de vista, assim, né? É a importância dos cultos, né? Os cultos dionisíacos, né? Como que eles eram, né? As iniciações, tudo muito regado, né? A música, a dança, celebrações mesmo, a festividade, uma alegria, né? Uma alegria em poder estar ali junto com aquele Deus, né? No meio, interagindo, vivendo mesmo com aquele Deus, né? Então era uma alegria, né? Todas as mênades, elas eram tomadas, né? Por uma alegria inexplicável, né? Aqui eu não tô falando da loucura, tá? Do ponto lá, né? Final que eu falei que pode acontecer, né? Que eu tô falando da parte boa, né? Do contato saudável, né? Com esse Deus. Então, ele nos traz, né? Essa sabedoria, né? Que a gente também, né? Deve valorizar, né? Independente, tá, gente? Aqui a ideia, como eu falei já desde o início, não é falar de religião, enfim, mas essa conexão com a nossa espiritualidade, né? E a gente se enxergar, né? Dionísio, ele se coloca ali no meio da gente, né? Então ele também, como eu falei, né? Ele é o único Deus que é filho de uma humana. Então, a gente poder conviver, né, com o Deus, com a espiritualidade, seja qual for a sua, né, mas meio que de igual para igual, sabe, assim, não ser mais íntimo, nutrir essa relação mais íntima com a sua espiritualidade, né, às vezes a gente tem, né, dependendo aí da crença, enfim, às vezes a gente se coloca muito distante, né, desse universo, e fica algo como se o humano, né, fosse só, sei lá, fosse algo que nunca atingisse, né, nunca tivesse um relacionamento perto, como de amizade mesmo com a sua crença, tá? E a gente precisa nutrir isso, essa proximidade, essa intimidade mesmo, tá? Com a nossa espiritualidade. Então isso eu acho muito bacana, né, que Dionísio ele traz essa proximidade, né? E através do que? Através da alegria, né? A gente tem sim, né? A espiritualidade, ela pode, claro, vai ter os seus momentos mais introspectivos, de reflexão e tal, mas deve sim ser alegre, né? A gente deve também ser esse instrumento, né? De alegria e de transformação, né? De levar também essa alegria para a vida das outras pessoas, tá? Então, né, como eu falei, Dionísio, ele é o deus do coração, né? Na primeira vida de Dionísio, né, ele vem, como eu tinha contado já para vocês, né? Ele vive ali como menina, né? Criado como menina para se camuflar ali, né? Para Hera não descobrir, né, a existência dele, não matá-lo, né, por vingança, ciúmes e tal de Zeus. Então ele vive uma boa parte, ele é criado como menina. E ele, por causa disso, ele é criado como menina e por mulheres, né? Então ele tem um lado, né, uma energia feminina muito aflorada, uma sensibilidade, tá, gente? Eu não tô falando nada de ser afeminado, tá, gente? Não é nada disso, né? A gente já tá falando aqui de energia, né? A energia feminina é uma energia da sensibilidade, né, do acolhimento. Então ele tem essa sensibilidade muito, muito, assim, num nível fora do comum, né? Então, por isso também que ele compreende tanto a nossa humanidade, né? Porque ele é super sensível. E ele nos mostra, né, esse poder, né, que tem na nossa intuição, nas nossas emoções, na nossa sensibilidade. Ele, quando é pego, né, descoberto ali nessa primeira vida dele, né, que era... descobre ele, enfim, né, e manda matar, né, ele é destroçado, né, segundo algumas lendas ele é cozido, né, enfim, né, sim, é dividido, né, esqueci qual que é o termo que a gente usa, né, mas ele é mutilado, né, e a única parte do corpo dele que sobra é o coração, né, que aí Zeus pega e vai fazer uma porção desse coração, né, pra Semele, que é a segunda mãe dele, tomar,
né? E aí ela vai gerar, né? Vai começar a gerar Dionísio, né? Só que, né, Semele é morta também, né? Por mais uma crise ali de ciúmes, enfim, né? E ela é morta, né? Ela é queimada viva, né? Porque vai alimentar, né, a mente de Semele para botar na cabeça dela, né, minhocas, né? As minhoquinhas que às vezes a gente dá ouvidos, né? De que Zeus não era um deus, né? De que se realmente ele era um deus, que ele tinha que provar para ela. E ela pede, né? Faz esse pedido a Zeus. Zeus sabia que, né, que ela não ia resistir, mas ele não podia negar, né, nenhum pedido a ela, enfim. E ele se mostra no seu esplendor e Semele é queimada, né? Então ela acaba morrendo. E ali, né, Zeus resgata uma segunda vez Dionísio, né, e vai terminar essa gestação na sua coxa, né? Então por isso que Dionísio é um deus, né? Isso eu já tinha falado com vocês na primeira aula, né? Mas só recapitulando, né, o porquê, né, desse hibridismo, né, também entre, né, o deus e o humano, né, entre os mundos e isso, tá? E aí, gente, né, Dionísio vem nos, né, lembrar, né, de algo que está perdido aí. Né, acredito que, né, para várias pessoas, né, a nossa sensibilidade ela tá perdida, né? A gente, com a correria do dia a dia, né, nas nossas rotinas corridas, a gente só se preocupa em produtividade, em fazer, né, trabalho, não é? O que está sendo prioridade na nossa vida, né? Esse lado sensível, esse lado de nutrir nossa alma, como que tá, né? Então, hoje a gente vai falar também sobre isso, tá? Vamos lá, né? O mundo, ele precisa, né, de mais energia feminina, tá? Aqui eu vou trazer um contraponto, né, que às vezes a gente fica, né, como eu falei, né, a questão até do próprio, às vezes o feminismo, né, vem de uma forma, né, a gente às vezes confunde as coisas, né, de que é homem e mulher, né? Mas como eu tô falando aqui, eu tô falando de energia feminina e masculina, né? Tem mulheres que têm energia masculina predominante. Não são todas as mulheres que têm energia feminina predominante. A maioria, mas não são todas, né? Então, o que eu acho que falta realmente, né, nas lideranças, nos comandos, né, é energia feminina. Não é uma questão, né? Claro que aí, né, sim, a gente tem que ver que tem situações que realmente, né, a gente vê que no nosso próprio setor, né, gente? Cadê as mulheres aí à frente, né, da enologia, enfim, né? Mas falta também, né, não só as mulheres, mas falta essa sensibilidade no homem também, né? Porque não é só a mulher que tem sensibilidade, como eu falei, né? Nós temos o equilíbrio, né, dessas energias, nós temos ambas dentro da gente. Então, né, tá faltando essa sensibilidade, tá? Seja vindo, né, através de um homem ou de uma mulher, né? Tá faltando a humanidade, né? Por isso que eu falo da enopatia, porque tá faltando isso, a gente se colocar no lugar do outro, né? Na nossa área de atuação, né? A gente ouvir, né? Tá faltando esse tipo de coisa, né? Não é uma questão de se é homem ou se é mulher, né? Para mim vai além disso. Não sei, aí assunto polêmico, né? Mas assim, para mim vai além, né? Eu acho que é uma questão muito mais do que só o corpo, do que só o físico, né? Eu acho que é uma questão realmente das emoções. Assim como Dionísio, né? Ele tinha essa sensibilidade muito apurada, né? E ele vem como homem, né? Ele é criado como mulher, mas ele era, né? Se for parar pra pensar, era homem, né? Então, acho que não tá relacionado a isso, tá? Tá num outro patamar, né? Porque o que acontece? Eu falei com vocês aí que em vários momentos da minha vida, inclusive agora, tá? Antes de eu parar para refletir aqui para imersão, para preparar tudo isso, né? Porque é o que eu falei, primeiro é para mim, né? Eu também tava precisando dessa imersão. Durante vários momentos eu deixei que essa energia masculina regesse a minha vida, né? Então essa questão de ser, né, autossuficiente, né, e tal, de focar na produtividade, de ter que fazer igual todo mundo, né, de perder a minha sensibilidade, né, a minha ciclicidade, enfim, né, deixar de lado várias coisas que eu fazia, né, que alimentavam, nutriam minha alma só em foco de uma produtividade, né, louca. E hoje também, né, eu tô vivendo um momento desses,
né, de que eu deixei várias coisas, né, que deveriam ser minhas prioridades de lado, né? Tô numa fase super explosiva, né? Que eu me vejo, por exemplo, reflexo do Joel, né? Até em termos assim, quando a gente discute, né, alguma coisa, discorda, um comportamento totalmente diferente do que é da minha natureza, né? Então, pra mim também tá sendo um momento pra eu parar. Para aí, Carol, vamos reanalisar, né, como que tá. Você é uma pessoa, você é assim, de ficar discutindo, batendo boca, de ficar, sabe, assim, cri-cri, brigando por tudo e tal? Eu sou enjoada, assim, isso eu sou. Mas, assim, de discutir, de ofender, sabe, assim, de agredir, não é da minha natureza isso. E eu tô numa fase que eu tô bastante assim. Por que isso? Porque eu tô num desequilíbrio aí, né? Eu preciso resgatar, né, a minha paciência, resgatar, né, a minha, como eu falo, né, a temperança ali, né, que Dionísio traz, né, que é essa sabedoria do feminino, né, essa sensibilidade, é o ouvir mais, né, o ter paciência, às vezes é o, tá, deixa estar, né, às vezes a gente, é uma sabedoria isso aí, né, gente, não é fácil não, né, deixa estar, né, entender que não é o momento para ficar ali, que só vai piorar a situação, isso aí é super desafiador, né. Mas é algo que eu sempre tive isso daí, né? Mas hoje eu tô numa fase que não tô, né, nas melhores fases desse equilíbrio. Em outros momentos, né, que eu tive isso desequilibrado, foi quando eu falei nessa questão do se enxergar muito independente, né, autossuficiente, não é só independente não, é autossuficiente, né, de que eu me bastava, né, sozinha, enfim, não precisava de nada nem de ninguém, e isso não é legal, gente. Nós somos seres humanos, né, nós necessitamos sim das relações, as relações nos nutrem e nos tornam seres humanos melhores, né, porque a convivência é muito difícil. Eu morei por muitos anos sozinha, né? Como era mais fácil. Claro que tinham dias que nem eu não me aguentava, como falei, né? Mas é muito mais fácil, né? Você dividir uma vida com alguém é muito desafiador, né? Você precisa se doar muito para você conseguir, né, levar um relacionamento de uma forma saudável. E não digo só dividir a vida, só o relacionamento, né, em casa e tal. E aí tá, a gente divide a vida até, né, na família, quando a gente cresce, a gente sabe que a gente tem esses embates. Quando a gente sai da casa dos pais, se tem que voltar, meu Deus, né, é um problema. Por quê? Porque não é um cabo de guerra, né? Você precisa aprender, né, a lidar, né, tolerâncias também das diferenças, né? E nos outros relacionamentos também, né, a gente tem que enxergar que sim, nós somos, né, nós dependemos de outras relações. Claro que, como eu falei ontem, a gente precisa estar cheio, né, tá transbordando para conseguir se doar pelo outro. Senão a gente fica só com o foco na gente, né, no ego, porque a gente precisa ser preenchido de alguma forma. Então aí vem a vaidade, né? Por quê? Porque eu tô precisando ali que alguém me bajule para alimentar algo que tá faltando aqui dentro, não é? Eu falei ontem disso, né? Da Carol que ficava buscando nos relacionamentos algo que tava faltando nela. Então, nunca que eu iria conseguir me doar por completo naquele momento se eu não tava, né, transbordando, se eu já não estava, né, repleta, né? Eu precisava curar isso aí primeiro, né, para depois me pôr a serviço, né, dos outros, realmente conseguir doar algo, né? Se estava me faltando, como que eu ia doar, né? Eu ia só piorar a situação aí, né? Então, a gente precisa, né, passar por essas sombras para curá-las, né? E aí estar repleto, né, acolhido aí, tomou, né, agarrou tua história, né, se apropriou da sua história, viu que é essa história que vai te preencher, te tornar quem você é hoje, e aí a partir disso a gente sai da gente, né, porque agora tá tudo bem, né, já tá resolvida aí essas pendências. Claro que, ai, Carol, tá, você fez uma live e transformou já, não é assim, né, a gente sabe que são processos, mas
Primeiro passo é querer, né, curar essas sombras. Primeiro passo, né, a gente tem que dar. Nenhuma transformação acontece, nenhum resgate acontece se a gente não permite, né? A gente tem o livre-arbítrio, né? Não é questão de que é destino, né? Eu tenho que aceitar que o meu destino já está traçado. Eu não acredito nisso. Eu acredito realmente nossas ações, elas têm consequências, né? E a omissão também traz consequência, né? O não dizer não também traz consequência. O não querer resolver uma pendência, ficar esperando que o outro tome uma atitude, né, por uma sombra que aconteceu ali, que você já está carregando essa mágoa há anos e você está esperando que o outro tome a frente, né? Acho que já deu tempo para ver se ele iria tomar a frente. Então agora cabe a gente querer resolver ou não, né? Não é em uma live que a Carol falou alguma coisa que aconteceu, né? Não aconteceu. Por quê? Porque você precisa querer, né? Só vai acontecer esse resgate se você quiser, né? Então, é necessária essa consciência, tá, gente? E aí pode ser que leve anos ainda à frente, né, para essas sombras serem resolvidas, mas eu espero que não, né? Porque realmente eu acredito, quando a gente está disposto a mudar, né, a fazer a diferença, né, a contribuir para um mundo melhor, as coisas acontecem, e acontecem muito mais rápido, né? Que o tempo dos deuses é diferente do nosso tempo. Então, claro, né? Às vezes demorou anos aí, né? Que você tá carregando essa sombra. Por quê? Porque não era o momento ainda, né? A gente não estava preparado para lidar com aquela situação, tá? Então, assim, o tempo que levou é o tempo necessário, tá? Então, vamos seguir, né? Vamos seguir. Vamos lá. Bom, pessoal, quem que a gente é, né, nas nossas relações? Quem que a gente está sendo? Como eu acabei de falar aí para vocês. Até então, eu tava aqui esperando um monte, né, pra, sei lá, né, o Joel tomar a frente, né, quando a gente briga, que ele se conscientizasse, né, que ele não tem que ficar brigando, discutindo, né, e tal. Mas assim, gente, pelo que eu conheço dele, né, a natureza dele não é só assim comigo, né? Todo mundo que ele convive mais próximo, ele tem uma personalidade explosiva, né? E aqui eu não tô falando, né, bom, ruim, nada disso, né? A ideia não é ficar pontuando isso. Mas assim, é que é um comportamento diferente, né, do meu. E a Carol, como é que é? Normalmente eu sou uma pessoa muito da escuta, né? Uma pessoa que eu fico meio que intermediando as situações. Eu consigo, né, ouvir, parar, meio que ruminar a ideia, tirar o que tem daquela situação que eu posso melhorar, o que aconteceu, por que aconteceu aquilo. Eu paro muito para refletir e analisar as situações, né? E normalmente, né, não é da minha natureza ter esse comportamento explosivo. Então eu vou ficar esperando realmente, né, que parta do outro lado? Ou eu que tenho que tomar a frente, se eu quiser melhorar a situação, né? Eu preciso confiar na minha intuição, na minha sabedoria, né, na minha sensibilidade, né, da minha energia feminina, né, de que sim, que eu posso, né, conduzir as coisas para um rumo melhor, tá? Às vezes a gente fica esperando muito do outro, né, mas cabe a nós, tá? A gente quer tirar a nossa responsabilidade, né? A gente sabe quando a gente quer algo, né? Quando a gente tem realmente essa energia feminina, né, da nossa natureza, a gente consegue, né, contornar as situações, né, guiar, né, como se fosse um rio, né, que a gente faz fluir, né, a gente direciona, tá? Mas como que a gente faz isso? É batendo de frente, é impondo a nossa opinião, né, impondo eu sou dono da razão. É assim que a gente consegue as coisas? Não, né? É o que? Mostrando outros pontos de vista, né, trazendo à tona, de repente, né, outros olhares que você não, né, a pessoa não tinha se dado conta, com paciência, com compreensão, com acolhimento, não é? Do outro. E aí sim, né, a gente vai conseguir contornar as situações.
Então, né, como que tá as suas relações hoje, como que estão, né? Elas estão na base ali repelindo, papum, né? Você ouve, você rebate, tá assim, né? Você só tá refletindo ali, sendo o espelho ali dos outros, ou você tá conectado com essa sua sensibilidade, né? Você tá, sim, né? Plena, aí, né? E fazendo a diferença. Como que tá, né? Eu digo isso, gente, começando por mim, tá? Porque, como eu falei com vocês, aqui hoje eu tô numa fase dessa, né? Então, que eu preciso parar e reavaliar, né, as situações, me reencontrar nesse sentido também, tá? Então, como que a gente nutre essa energia, né? Dionísio, né, ele nos mostra muito isso, né? Como que a gente lida com a nossa sensibilidade, como que um artista nutre a criatividade dele? Criatividade está totalmente relacionado, tá, gente? A sensibilidade. E aqui eu já aproveito o gancho, né? Porque se vocês querem ser educadores, criadores de conteúdo digital, a gente precisa ter a criatividade a mil, né? A gente precisa estar sempre inovando, né? As redes sociais, elas mudam ali, né? Na velocidade da luz. E a gente precisa ser criativo, né? Só replicar o que já está sendo feito, né? Então, para vocês verem que realmente Dionísio é o deus aí que comanda toda a nossa jornada, né? Desde as inspirações ali também, né? Ele vai dar luz para nossa criatividade também. E como que um artista, ele desenvolve a sua criatividade? É quando ele tá ali, né? Sim, né? Nessa agressividade e tal. Não, né, gente? Por favor, né? Como que um artista se inspira? Pode ser até através da tristeza, momentos de dores, né? A gente vê que tem artistas aí que eles têm suas melhores obras, né, num momento de muita tristeza, né, de um sofrimento muito grande, uma dor, uma perda, não é? Que são o quê? São as sombras. As coisas começam a fazer sentido, né? De onde, né? De onde vem essa maior inspiração, né? Das nossas sombras vem, né? Por quê? Né? Porque são os aprendizados, né? E aí, gente, também, né? Desses momentos de paz, né? De sabedoria, tá? Como que eu posso dizer? Você precisa, né? Eu, por exemplo, eu gosto, né, muito, até quando estava fazendo a minha tese do mestrado, né, eu tenho uma playlist, até eu partilhei, né, algumas músicas com o pessoal no Caminho do Vinho e tal. Várias músicas, né, que são músicas mais instrumentais, músicas clássicas, me passam muita emoção, né, e que me davam uma inspiração para escrever, gente, era incrível, parecia assim, era só mudar a playlist que era outra pessoa. Ai, parecia que vinha, sabe assim, aquela coisa, né? Porque eu sou muito influenciada pela música, né? Então, como que você nutre esse seu lado, né? Como que você se conecta com a sua inspiração, né? Com a sua criatividade, com a sua espiritualidade. Como que você se conecta? Cada um se conecta de uma forma, né? Mas, assim, pra mim, né? A questão sensível mesmo, como eu tô falando aqui, né, que Dionísio, ele vai, né, nos guiar pela nossa sensibilidade, né, pela nossa intuição, mas tem outras formas também de nos conectar, né, com, sim, né, com o alto, né, e aí seja, assim, o alto que para você fizer sentido. Seja através da doação, que é o que eu falei, o desafio ali, né, da convivência, dos relacionamentos. Por que é tão desafiador, gente? Porque não é na base da imposição que a gente consegue as coisas, né? Como eu falei. E se não é na base da imposição, você precisa se doar, né? Você precisa passar por cima de si mesmo, às vezes. Porque, às vezes, assim, no calor do momento, né? No impulso, né? Naquele nosso instinto, né? Mais... Exatamente, Larissa, ó, música e poesia. A poesia também, eu sou muito fã também, né? Eu acho que desperta muito na gente, né? Traz muito esse lado sensível, que aí, né, como eu tinha falado, depois tu retoma ali do que eu tinha pontuado, né? Que é a conexão com a nossa energia feminina, né? Com o nosso sensível, né? É a gente
poder se entregar, poder também permitir o uso da nossa imaginação, né? Porque através da música, através da poesia, a gente viaja, né? Assim como com o vinho, né? Por isso que eu acho tão bonito a gente encarar também o vinho dessa forma, né? Diferente de quando a gente só bebe friamente, né? O vinho, ele é um bilhete aí de uma viagem, né? Que se a gente realmente se permitir, a gente viaja além. Assim como as artes, né? Então, mas por que isso? Isso só acontece para quem tem sensibilidade, tá? Eu, por exemplo, tenho a atividade, né, que eu criei do vinho e os sentidos, que até citei naquele post que o jornalista fez, né, aquele comentário grotesco, enfim, né, nem vale a pena relembrar, da falta de sensibilidade. O que acontece quando a gente, né, não tem sensibilidade? É aquela impressão lá, super, né, fria, super insensível, e que é claro que não adianta eu aqui, né, querer mostrar para uma pessoa que tem essa opinião, né, que ela nunca vai entender. Por quê? Porque ela tá, né, sem sensibilidade nenhuma, né? A energia feminina ali dessa pessoa não tem, né? Não tem. Então, é uma pessoa que é só racional, é só o pingo no i, sabe? Aquelas coisas muito precisas de provas e tal. A pessoa não se permite, né, viajar e ir além, né? Então, ela só fica querendo, né? Eu não posso ser enganado, né? Eu sou dono da razão, né? Que é isso, sabe assim? Então, as artes, elas vêm nos trazer justamente um outro lado, né? O lado de você se permitir, né, viajar através dos próprios sentidos, né? Então, né, da leitura e tal, né, da escuta, né? Quando a gente ouve uma música, que a gente se permite sofrer com uma música, né? Na adolescência eu fazia muito isso, não só na adolescência, pouco depois também, né? Às vezes você tá assim já um pouco triste, né? E você vai colocar uma música que tu sabe que vai mexer ainda mais, né? Mas você se permite esse momento, né? Você se permite viajar através da música, né? Outra coisa também que eu sou muito desse lado, né? Porque eu sempre gostei na adolescência também eu jogava um jogo, não sei se alguns conhecem e tal, RPG, né? O RPG, gente, se você não se permite viajar, imaginar, você não joga, tá? Porque é um jogo que quando você olha, as pessoas estão na mesa, né? Conversando, né? Mas na cabeça de cada participante tá rolando uma batalha, você tá ali numa aventura com os seus amigos. É tudo na imaginação. E, gente, a gente jogava aquilo por horas, virava noite, sabe? É tão puro. Eu acho que é de uma pureza a gente se entregar à nossa imaginação, aos nossos sentidos, se permitir, né? Isso tudo tá interno, né? É a conexão com o nosso eu, né? Com o nosso além, né? A gente sai aqui só da objetividade, né? Então, pessoal, né, eu acho assim, eu era uma pessoa, né, super cética, sempre fui, né, era das ciências, meu raciocínio, sempre minhas preferências, né, desde a infância, matemática, era matemática, ciências e tal, eu tive muito essa fase, especialmente na adolescência, do querer provas, né, que eu tô falando ali do jornalismo, mas eu tive essa fase também, né, preciso de provas e tal, preciso de provas, não, então não acredito, né, aquela coisa bem, né, bem, acho que de adolescência também, né, e aí, né, vou contar um pouco, né, da minha história, claro, mas para que vocês possam conectar, né, com a história de vocês, porque, como eu falei, né, cada um tem a sua história, né, vai ter as suas crenças, né, o seu lado, como você se conecta ali, né, com Dionísio, né, seja através, aqui eu vou falar, né, sobre doação, né, doação nos relacionamentos, como que estão, já falei, questão do serviço, né, quando a gente se coloca à disposição do outro, né, a gente se conecta num ponto, né, é muito forte, tá, gente? É muito incrível. Quando você se coloca, de repente você vai fazer um trabalho voluntário, né, vai fazer algo que te mova ali, que você se doa pelo outro, né, e se põe a serviço, né, até assim, nessas próprias lives e coisa que eu falo, que eu sugiro muito pra vocês, que vocês façam, né, por isso que a história de vocês vai fazer muito sentido, porque vocês vão
saber colocar a história de vocês em prol do outro. Vocês saem de si, né? A gente sai, aqui não é mais a Carol, né? Quando a Carol tá falando das sombras dela e tá falando com leveza, é porque não é sobre ela, não é que eu tô querendo atenção, não é nada disso, tá? Não é, o intuito da gente contar a nossa história não é nada disso, tá? Se alguém aqui ainda tá com essa ideia de que eu vou contar a minha história pra ganhar audiência, né? Enfim, tá? Ainda não tá no momento certo de contar a sua história, tá? Porque não é nada disso, justamente o contrário. Você vai ter que contar a sua história às vezes pra ninguém, né? Você fica ali contando pra ninguém, mas contando, sabendo, pensando já na pessoa que vai ser chamada a assistir sua live depois e que vai estar aí te acompanhando, tá? Você já faz pensando nessa pessoa. Você não tá pensando em você. Se eu ficasse aqui ligada agora, ó, tem poucas pessoas aqui, né? Acompanhando. Eu já ia ficar aqui, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Isso aqui ia ser foco na Carol, mas não. Se eu tô falando aqui, né, super à vontade e tal, não tô prestando atenção no número de pessoas, é por quê? Porque se tiver uma pessoa, né, é uma pessoa que tá ali ouvindo a minha história, né? É uma pessoa que eu posso realmente contribuir. E se essa pessoa não tá aqui agora, pode ser que ela assista depois, né? Então a gente precisa se enxergar assim dessa forma. O que é isso? É eu me pôr a serviço. Não é sobre a Carol, é sobre o outro, tá? É como eu coloquei ali nos stories, né? Como que eu perco o medo, né, de ser julgado? Quando a gente tá com medo de ser julgado, é porque a gente ainda tá muito focado no eu, tá? Ainda tem uma vaidade ali, ainda tem uma insegurança, ainda tem uma necessidade de afirmação, de pertencimento, que a gente precisa curar, né? Quando a gente só pensa no outro, quando a gente se põe a serviço de verdade, a gente não se preocupa mais, não tem mais esse tipo de preocupação. Então o serviço, ele nos conecta também, tá? Com a nossa espiritualidade, tá? Com a nossa evolução. Então, né, a doação, o serviço, né, a sensibilidade aí na questão das artes também, da criatividade. A gente vai usar muito a criatividade, né, quando a gente estiver criando conteúdos. E aí, gente, criar conteúdo não é só fazer um post, né? Como eu já tinha falado isso em outro momento. É qualquer palavra que a gente está falando aqui, eu estou criando conteúdo, né? Se eu estou dando uma palestra, uma formação, se eu estou criando um post, um stories, um vídeo no YouTube, um Telegram, enfim, tudo é conteúdo, tá? Se eu encontro uma pessoa na rua, né, e ela vai olhar, a Carol tá falando tudo isso, mas na vida real dela ela não faz nada disso, né? Está passando conteúdo também, né? Nossa vida a gente tem que ser exemplo daquilo que a gente fala, né? Então, né, quando a gente conta a nossa história, né, por isso que é tão importante que seja algo que realmente você viva, tá? Porque as máscaras caem, né? Dionísio é o Deus que traz toda a verdade à tona também, né? Ele é o Deus de 1001 faces, mas que traz a verdade, né? Ele não é daquela hipocrisia, ele não é um Deus político, nada disso. Ele é o Deus da verdade. Então, tá? Que isso também tá norteando aqui a nossa jornada. Através da escuta, tá, gente? Como que a gente exercita a nossa escuta com o outro quando a gente tem um diálogo, né? A gente só fala, a gente não dá espaço para a pessoa falar. Como que é, né? Isso daí também é uma doação, né? É o se pôr em prol do outro, né? Então, quando a gente cria conteúdo, a gente tem um perfil, né, nas redes sociais, tem que ter uma troca. Não é só a Carol falando, a Carol postando, dando a opinião dela, enfim. Depois as pessoas vão lá e comentam, ela não responde, né? Porque é só uma questão dela e tal. Não é rede social, né? É só um monólogo da Carol, né? Isso seja na rede social e seja no ao vivo, tá? A gente precisa aprender a ouvir o outro, tá? Vamos lá. Então, pessoal, como que a Carol, né, ela começou realmente a se conectar com esse lado, né, mais sensível, o lado até o próprio espiritual dela, né? Eu, quando era adolescente, eu estudei em colégio de freiras, enfim, já falei pra vocês, minha família é aquela católica do IBGE, né? Que a gente não ia à missa, nada disso, né? Mas quando respondia qual é a sua religião, é católico, né? Todo mundo, né? Mas ninguém frequenta nada. Então, eu não tive, assim, nem catequese, tá, gente? Catequese eu comecei a fazer quando era criança e era de manhã e eu não gostava. Minha mãe também já não
também não era católica, né, mesmo, não viam porquê de eu fazer aquilo, um dia eu não quero ir e tal, né, e aí minha mãe também, então tá, então você não vai fazer. Aí tá, e não fiz, né, quando era criança. Fui fazer um supletivo, né, da catequese, já com 14 anos, né? Aí fiz tudo junto, um combo, né? Catequese, crisma, enfim, mas ali porque fui eu que decidi, né, fazer, não foi porque minha mãe mandou nada. E ali, né, por quê? Porque eu tinha feito um encontro de jovens, né, de adolescentes na igreja e tal, tocava na banda, e aí eu senti a necessidade de fazer, né, porque também precisava pertencer ao grupo, né, todo mundo tinha feito e eu nada, né. Mas, gente, nesse momento, né, eu participava de tudo, eu tocava, né, grupo de jovens, pra quem conhece, né, sabe, é super animado, né, aquela coisa, né, aquela alegria, né, dionisíaca, realmente, que me nutre muito, né, eu adoro cantar, né, animar e tal, e eu adorava isso, mas eu não tinha, né, tido nenhum encontro, assim, pessoal realmente, né, nenhum fortalecimento da fé em si, eu fazia mais pelo grupo, pela alegria e tal, né? Não tinha, assim, sido tocada, né, encontrado minha espiritualidade. Eu ainda tava muito naquela de, de acreditar meio que em tudo e tal, né, ou em nada, né, aquela coisa. E aí, né, o que aconteceu? Eu ia às missas, porque eu tocava nas missas, né, então eu tinha que ir, né, porque eu era da banda e tal, eu tinha que participar. Mas eu não... Primeiro, assim, que eu não rezava as coisas que eu achava, eu não acreditava, né? Então, por exemplo, a oração do creio, para quem é da religião católica, no meio da missa a gente reza, né? Um creio, né? Que é uma oração que é toda confirmando a nossa fé. E ali, né, eu não rezava. Por quê? Porque eu creio, eu vou ficar afirmando eu creio se eu não creio, né? Então era bem assim, tá, gente? Apesar de eu estar tocando na missa e tudo, eu não fazia as coisas, né? Porque eu achava que eu não tinha que ficar repetindo algo que não fazia sentido pra mim, tá? Então, é isso quando eu tinha ali uns 14, 15 anos, porque até uns 16 eu acho, fiquei tocando e tal. Fiquei, né, depois ali vários anos afastada, né, aí total, né, não ia a nada, não frequentava nada, e isso ali em 2011, né, que foi que eu resgatei, né, porque tava naquela fase que eu falei ontem pra vocês, né, já de uma busca, de um preenchimento também, e começou a me faltar na espiritualidade, comecei a sentir uma falta de que tava faltando alguma coisa ali, além, né, não era só relacionamentos, né, comecei a sentir que realmente estava faltando alguma coisa e eu estava em busca, né? Como eu sempre fui muito apaixonada por culturas diferentes, a religião também é muita cultura, né, gente? A gente sabe, até a própria história do vinho, por exemplo, ela é muito atrelada a várias religiões também por causa disso, né? Cultura, tradição, enfim. E eu tinha essa necessidade, né, de me encontrar, né, de ter minhas respostas, né, porque eu sempre tive muitas perguntas, e busquei em várias religiões, tá? Então, né, no espiritismo, né, seja no kardecismo, né, eu não acho assim, gente, até hoje, tá, gente, eu respeito muito todas as crenças, todas as religiões, eu acho que cada um tem a sua, né, e a gente vai ser direcionado, todas levam, né, pra nossa evolução, então, se existem essas inúmeras religiões, né, é porque faz sentido, né? Então, assim, a gente tem que ter muita tolerância, né, e respeito. Aqui eu cito o meu exemplo, né, mas não é, porque é a minha religião que tá certa, né, e que vocês têm que... Não é nada disso, tá? Eu cito no exemplo da minha conexão para que inspire vocês, né? Cada um sabe da sua conexão, com certeza você tem algo aí, pode ser que não esteja vivo nesse momento, mas algo que você consiga enxergar, né, que a gente é apenas ali um grão de areia no universo, né? Então é sobre isso que eu tô falando, né? Sobre a gente reconhecer a nossa pequenez. Então, né, gente, fiquei aí kardecismo, né? Várias coisas aí, várias... até medicina asiáticas, né, enfim, mas assim, o budismo, né, que a gente nem considera como religião, mas que eu me identifiquei muito, né, que eu realmente me conectava muito, me identificava com
com a filosofia, né, em si, mas que quando eu fui participar, e que tinham, né, a questão dos mantras e tal, eu já não me identifiquei ali, né, de ficar também, né, repetindo, vibrando numa frequência e tal, isso aí eu já não, pra mim não fazia sentido ficar ali falando algo e tal, eu não acreditei naquilo, né, e aí tá, e continuei naquela busca incessante, né, enfim, né, em inúmeras religiões mesmo, tá, gente? Até que eu fui convidada para um retiro, né, novamente. Fiz um retiro, né, e sim da religião católica, né, de um movimento da Igreja Católica, né, que é a Renovação Carismática, que é o que eu tinha feito já na minha adolescência lá, né, que eu nem sabia que fazia parte desse movimento, né. Dentro da Igreja Católica também a gente tem vários carismas, né, que a gente chama, né, várias formas aí de expressar a nossa fé, né. E ali sim eu tive uma cura, né, como eu falei, né, que foi algo, por que aconteceu isso, gente? Por que aconteceu essa cura, né? Por que eu falei aqui desde o início, hoje ao resgate, né, que só vai acontecer se você se permitir, né? Eu fui muito predisposta, né, a ter esse resgate, a me reencontrar. Então assim, independente, né, de qual é a sua crença, só vai acontecer essa transformação, né, você só vai sair das sombras aí, resolver o que tem que ser resolvido, se você se permitir, né, se você quiser, né, colocar aquela lente, né, olhos de quem quer ver, né, que é o que eu falo aí muito. A gente só vê o que a gente quer ver, né, não adianta nada você ficar naquela, né, eu preciso de provas. Gente, a fé é justamente crer no que não se vê. Né? É crer para ver, não é ver para crer. Se a gente precisa ver para crer, não é fé, né? Não tem misticidade nenhuma aí, né? Qualquer pessoa que vê ali, né, São Tomé, que precisa da prova e aí crê, tá, isso aí não tem nenhum mistério, né? Quem não vai crer desse jeito se você tem provas, né? Mas a misticidade, né, a beleza, né, da crença é realmente você crer no invisível, né? É crer no que a gente não vê, crer no que não está no nosso alcance, né? É a gente aceitar que nem tudo está ao nosso alcance. A gente reconhecer a nossa pequenez, como eu falei, né? Se a gente acha, né, que o ser humano, ele é dono de tudo, né? A gente não é dono nem da nossa mente, né? Pra vocês terem noção aí, né? Se situa, né? Aquela coisa. Peraí, você acha mesmo que você domina tudo? Né? A gente não deixa aí, fica estagnado, fica na inércia por, né, sei lá quanto tempo, a gente deixa projetos engavetados, deixa de fazer por causa de um sabotadorzinho e a gente ainda acha que a gente domina tudo, né? Eu acho que é muita prepotência. Então, a gente precisa de humildade, né? E aqui, gente, por que a Carol trouxe esse assunto? Tem nada a ver com vinho. Gente, o nosso setor que mais tem é prepotência, né? Não sei se vocês concordam comigo, sou a única que enxergo dessa forma. Falta muita humildade, falta muito, né, isso de se reconhecer pequeno, né, de ser um canal de transformação, né, de se colocar no lugar, né, em prol do outro. Então, assim, claro que faz muito sentido, só conectar aqui o cabo, vou ter que tirar aqui a luz, que só um minutinho, gente, que tá... O celularzinho não aguenta muita coisa. Bom, então, por isso que eu trago esse assunto, tá? Porque faz sentido sim, gente. Pra gente ser um objeto de transformação na vida dos outros, porque é isso que eu vou propor pra vocês, que vocês se tornem um objeto. Gente, a Carol, né? Meu Deus, eu achando aqui que eu ia, né, sair com superpoderes, a Carol quer me reduzir a um objetinho, né? É um objeto de transformação, gente. Isso que a gente tem que almejar aí pra nossa vida, né? Que a gente seja apenas um canal. Como que a gente vai ser um canal de algo maior, né? Porque você transformar, né, um ponto de vista, você conseguir mexer, né? Movimentar as pessoas, inspirar com a sua história, não é fácil, tá? A gente precisa ser, como eu falei, muitas vezes a gente vai inspirar, vai fazer a pessoa se mover. Não vai ser não vão ser pelas nossas palavras, né, Laís? É fogo, né, Laís? Não vão ser por nossas palavras, porque às vezes a pessoa tá tão
dura ali, que ela não quer mudar, que você pode ficar aqui dando discurso de 1001 horas, que ela não vai ouvir, ela não quer ouvir, ela tá fechada. E aí sabe como que às vezes a gente vai causar essa transformação? Pelo nosso exemplo, né? Muitas vezes, quando eu realmente, né, que eu considero ali que eu tive a minha conversão mesmo, né, a religião católica, né, eu fiquei numa ânsia, né, de, agora eu preciso espalhar essa mensagem, eu preciso, meu Deus, tudo que eu fui curada. Várias pessoas, já começa na família, né, você quer que todo mundo passe pela mesma experiência que você passou, né, aí tá, você viveu aqui a imersão, né, você, meu Deus, ressignificou as suas sombras, agora eu preciso levar minha mensagem pro mundo, né, mas você fica ansioso, você fica querendo transformar o mundo, mas de uma forma meio que, quase que impondo, né, porque aí, tipo, você sabe a verdade absoluta e agora os outros também têm que saber. E às vezes não é através da nossa palavra, do nosso discurso, né, que a gente vai mudar a pessoa. Mas às vezes é só pelo exemplo. A pessoa, ela vai ver que você saiu diferente dessa imersão, que você tá enxergando o mundo de uma outra forma, tá? E aí, consequentemente, você vai trazendo a sua história depois, né? Porque a gente vai entender, gente, no final, aqui no último dia, né? Que eu vou fazer a gente vai recapitular tudo, a gente vai fechar com chave de ouro, sei lá. A gente vai entender quais são as nossas histórias que a gente tem que contar, né? Porque não é eu vir aqui e fazer um desabafo, tá? Se eu escolhi cada história dessa, para cada dia eu conto uma história diferente, tem um porquê. Tá? Não é porque a Carol veio aqui e ela quer, né, novos amigos, pessoas fiquem com peninha dela, não é nada disso. Tá? Tem um porquê eu contar essas histórias, né? E vocês vão entender, pode ser que, Carol, eu mexi nessas sombras aqui, mas a minha missão não tá relacionada com essas histórias. Mas assim, eu tive que curar essas sombras para estar apto a partilhar outras histórias, né, que vão fazer sentido para minha audiência. Carol, né, a missão da Carol é despertar nas pessoas o seu potencial de transformação, que elas podem fazer mais no mundo do vinho, que elas podem não ser só mais uma. Então faz todo sentido eu contar essas histórias, tá? Vocês entendam isso, que fiquem tranquilos, tá? Carol, eu toquei em feridas aqui que eu não quero partilhar sobre isso. E às vezes a sua missão não tem nada a ver, você não vai falar sobre esse tipo de assunto, né? Então às vezes você vai ter que contar outras histórias, tá? Então fiquem tranquilos aí, né? E curtam esse momento só de cura, abracem, acolham mesmo, tá? E aí depois vocês vão ver quais são as histórias que têm que ser contadas. E aí, pessoal, fiquei muito tempo longe, né, nesse retiro. Eu realmente me reconectei, né? Na verdade, nem me reconectei, né? Mas me conectei mesmo de vez. Vi também, né? O quão sagrado era o corpo da Carol, né? O quão eu merecia mais, né? O quanto eu precisava me valorizar, né? Que eu era muito mais do que aquilo que eu estava me propondo a ser, né? Me contentando com as migalhas. Eu estava me colocando naquela situação, né? Então eu enxerguei, né, uma outra forma. Mas ao mesmo tempo eu também enxerguei, né, em toda essa minha caminhada aqui, tá, gente, depois, né, quem sabe eu fiz a peregrinação, né, enfim, eu sempre busco, tá, né, no meu mestrado todo, eu ia, né, porque hoje sim, eu sou católica praticante, né, eu canto na missa e tal, né, me ponho a serviço. Eu tava, cada país que eu ia, eu mantinha, né, eu alimentava, eu nutria a minha fé. Apesar de eu não estar entendendo 100% a língua, eu fazia um esforço, não era confortável, né? Mas ao mesmo tempo, eu me deixava conduzir muito, né? O que eu vejo aqui, né, que eu acho que é muito importante na fé, né, em qualquer fé, é a gente enxergar a nossa pequenez, né? Aqui Dionísio, ele traz muito isso, né, de que você não é tudo isso aí, você não é a última bolachinha do pacote, né, se você quiser aí, se você me desafiar, né, eu te coloco no teu lugar rapidinho, né, te deixo cego aí, numa forma que você não vai enxergar nada mesmo, e aí você vai se situar ou não, né, ou não vai ter mais volta. Então assim, a gente reconhecer, né, a gente ter humildade de que nós somos pequenos, sim, não tem problema nenhum,
né, em se reconhecer pequeno, em se reconhecer um grãozinho de areia. Gente, né, eu acho tão bonito, justamente quando eu mais me sinto preenchida, abastecida, nutrida da minha fé, é quando eu me enxergo dessa forma. Quando eu não tô me enxergando assim, eu tô precisando me reconectar, tá? Porque quando eu realmente me vejo, né, que eu sou um nadinha ali, é quando eu me vejo maior. Sabe assim, aquela história de que você tem que se fazer pequeno para ser grande? E é isso daí, tá? Então, como que você se enxerga pequeno? Com certeza tem rituais na sua vida que provavelmente, né, estão aí esquecidos, né? Por isso que a gente tá falando sobre isso aqui, né? Porque eu não acredito em coincidência, tá, gente? Então, assim, tudo que eu montei, né, eu tô realmente me colocando de coração para ser guiada aqui, para ser um instrumento, né? Então, cada palavra que sai da minha boca, eu realmente espero que seja, né, que eu seja só um canal, tá? E que você vai ser tocado pelas palavras que fazem sentido para ti, né? Então, eu tenho muito nítido isso. Eu posso falar aqui 5 horas que cada um vai pegar uma partezinha, né, que precisa. E quais são os rituais aí que você tem, né, que te conectam, né, com esse, né, supremo, né, digamos assim, com esse divino, que estão esquecidos, né? Tinha algo que eu fazia, tá, gente? Até tem aqui atrás, ó, minha aromaterapia, né, meus óleos essenciais. É algo que me super conecta, que me deixa, né, eu consigo, assim como a poesia, a música, né, a música para mim é muito forte, né, seja através aí ou de uma música, né, mais introspectiva, de reflexão, que vai me botar para parar para pensar, seja de uma música alegre que vai me colocar para agradecer, né, para, sim, agradecer também é muito importante, tá, gente, nosso dom da vida, né, nós somos, né, essa luz. Nós somos luz e temos que ser luz para o outro, né? A gente tem que iluminar por onde a gente passa. Por isso que eu falei que a gente tem que ser o próprio exemplo, né? E aí, gente, mas como que eu vou ser exemplo se eu tenho aquele monte de treva, um monte de sombras, Carol? Pelo amor de Deus, né? Eu vou iluminar quem? Nem a mim mesmo. Gente, vamos parar com isso, né? Acho que já deu. Aqui, gente, sério, já deu, tá? Se ainda não caiu essa ficha pra você, eu chego a me arrepiar, tá? Já deu, tá? Se permite, você merece isso, tá? Então, assim, vamos fazer as pazes, né? Primeiro, é com a gente, né? A gente precisa ter essa compaixão que a Carol tá propondo, né, pro outro, né? Pra você ouvir o outro, primeiro você tem que ter isso consigo mesmo. Se a gente não tem essa compaixão, essa empatia que a gente fala tanto, que a gente quer que todo mundo tenha, que a gente tenha, se a gente não tem com a gente, primeiro, como que a gente vai conseguir passar isso adiante? Gente, não dá, não dá. Então, assim, primeiro, resgata o que tá aí, tá? Seja aí, tá? Às vezes você tem os cristais, né? Que você se conecta ali com a sua energia, né, seja através do instrumento que você toca, né, para, sei lá, para agradecer, sabe, uma meditação, uma oração, uma prece, não sei qual é, tá, mas você sabe qual é, quais são os seus rituais que te fazem bem, que você sente que você se reconecta e que você consegue se abrir, tá, porque assim, a gente tem meios, formas de se abrir, né? De atingir o nosso inconsciente, de atingir o nosso além, né? Dionísio nos mostra isso. O vinho também tem que ser usado dessa forma. O vinho, ele também vai, né, nos deixar, né, mais abertos, né, a ser instrumentos, a ser conduzidos. Então, né, resgata aí, tá? Eu tinha, por exemplo, a minha oração matinal, falei já pra vocês, eu gosto muito, eu tenho um aplicativo, né, que em francês ele tem a oração e tem uma meditação em cima da leitura. Então, tipo, eu ouço uma passagem, né, que vai me guiar, né, vai nortear o meu dia, e ao mesmo tempo ele já faz uma reflexão, né, da vida, na vida real, no dia a dia, né. Então, eu consigo ver
como que aquilo é aplicado, né? Porque aquela passagem, né, aquela leitura não é dos dias de hoje, né? Mas nos dias de hoje, como que eu aplico essa passagem? Então, não sei, às vezes você tem aí eu tenho, né, o próprio estoicismo que eu partilho com vocês diariamente, né, que também pode estar norteando o nosso dia, né, seja através de uma palavra, sabe? Às vezes é uma palavra já pode fazer a diferença em nortear o seu dia. Como que você vai aplicar, né? Então, assim, mas a gente precisa, né, se deixar ser conduzido, reconhecer que não é tudo que está ao nosso alcance. Não adianta a gente querer dominar tudo, tá, gente? Como eu falei, é prepotência. Chega a ser arrogante, né? A gente não é tudo isso aí. E é tão bom se deixar ser conduzido, a gente se surpreende, né? Sempre. É o que eu falo, assim, Deus, pelo menos, né, na minha crença, né? Pra mim é Deus, né? Que tá no comando, mas aí pra ti, né? Você adapta a sua realidade. Eu tenho a impressão, né? O meu relacionamento, assim, eu tenho uma amizade, né? Realmente eu vejo Deus lá em cima, às vezes parece até que ele prega umas pegadinhas, assim, pra mim, eu tenho essa impressão de que, sabe, assim, coisas que acontecem na nossa vida, aqueles segredos, coisas que às vezes nem a gente tem consciência, né, de que às vezes coisas que já estavam muito esquecidas lá atrás, coisas que a gente são únicas, tá? Preferências nossas, coisas que a gente gosta muito, e ali vem o divino e se revela naquilo. Né? E aí, gente, você tem que estar com as suas lentes de querer ver, de querer enxergar esses sinais. Eu tenho certeza, né, que seja qual for, né, a divindade, enfim, que domina aí, que rege a sua jornada, ele vai estar cuidando de ti dessa mesma forma que eu sou cuidada, tá? É algo muito único, tá? Cada um tem a sua experiência de uma forma indescritível. Então, por isso que às vezes eu não vou conseguir expressar com palavras para vocês o que acontece na minha jornada. Mas são coisas assim que às vezes eu olho, tá bom, já entendi. Sabe assim? Tu fica, tá ok, já entendi. E é como eu falei, né? Pra mim não tem coincidência. Meu irmão que brinca muito, né? Meu irmão, ele é bem mais cético, né? Ele é firme, ele é duro na queda, né? Então ele já sempre, volta e meia, ele já vem brincar comigo. É coincidência, né, Carol? Porque assim, eu não acredito em coincidência. Pra mim é providência, né? Mas por quê? Porque eu quero enxergar dessa forma. E a partir do momento que você crê pra ver, você começa a ver. E quanto mais a gente se abre, mais a gente vai ver esses sinais. Gente, teve uma fase na minha vida que eu tava tão repleta assim, né? Que agora eu preciso realmente resgatar, né? Tô buscando resgatar, mas aos poucos, né? Que era um sinal atrás do outro, sabe? Chegava a ser engraçado, que é o que eu falo, chegava a ser engraçado, né? Durante o meu mestrado, eu coloquei tudo, assim, grandes tomadas de decisão na minha vida. Eu entrego mesmo, eu confio, sabe? Mas como eu falei, não é confiar e não fazer a sua parte, né? Você vai fazer toda a sua parte e chega um limite que você reconhece, tá? Mas aqui já não cabe mais a mim, já dei o meu máximo, né? E aí, gente, você se permite, né? Ser surpreendido e se permite também estar aberto a aceitar o que é pra ser, né? Porque às vezes a gente quer forçar, né? Algo que não é pra ser. Então, né? Acolha de coração, né? O que realmente tiver que ser, vai ser, né? E aí, gente, o meu mestrado, por exemplo, né? Foi algo que eu pedi inspiração até na hora de escrever a carta de motivação, né? E tal. Pra usar as palavras certas, fazer a tradução correta e tal. Né? E como eu falei com vocês, eu... aqui da América do Sul e tal, eu fui o primeiro lugar, né? E assim, depois quando eu cheguei no próprio mestrado, que eu via a questão do próprio inglês, né, a limitação, que o meu inglês ele era um nível bem, né, inferior aos meus colegas, eu fiquei, caramba, mas como que eu consegui isso? Sabe, assim, eu sou agradecida, eu reconheço ali, eu não fico nessa de que foi mérito meu, eu claro, né, eu dei o meu máximo, eu me esforcei e tal, mas assim, eu reconheço que teve algo ali que foi além. Sabe, assim, que eu acredito mesmo que as pessoas, quando leram a minha carta, elas foram tocadas de alguma forma, né? Então, eu acredito nessa mística,
né? Como que vocês acreditam, né, numa mística, em algo além? Como que tá isso hoje, né? Então, na minha peregrinação também, quando eu criei o meu plano, eu sabia tudo o que eu ia fazer, eu estava muito aberta também a sentir. Se eu tivesse que parar, eu pararia, né? Algo assim que eu estava bem consciente disso. Não ia ficar forçando nada. Mas, questão dos albergues, né? Eu não tinha, assim, planejado já tal dia eu fico nesse albergue, tal dia nesse. Sabe assim, quando a gente quer controlar todo o processo? Não, eu tinha as possibilidades, né? Eu tinha toda a segurança, sabia onde eu poderia ficar, mas eu me deixava ser conduzida, né? E aí no final cumpri um prazo que, né, uma meta bem melhor do que a que eu imaginava, né? A gente se surpreende. Quando eu vim para Bento foi a mesma coisa, né? Eu falei com vocês que eu estava no auge aí da minha espiritualidade, né? E foi algo de mudança de vida, né? Larguei o Rio para vir para Bento, né? Vim com um cachorro, com um gato, né? Eu já morava sozinha lá, tinha uma estabilidade, né? Uma independência. Vim pra cá pra morar, né? Alugar um quartinho na casa de uma família, onde eu ficava com a Pete, com a Amy no quartinho, né? Eu saía pra aula, elas ficavam trancadas no quartinho, né? Tipo, tive que dar 2 passos pra trás, né? E aí, mas eu me deixei conduzir, né? Eu falei, eu vou fazer tudo, vou fazer o vestibular, vou estudar, fazer tudo o que eu tenho que fazer. Se for pra ser, eu vou conseguir. E eu vou seguir a minha intuição. Gente, Dionísio fala, ouve a sua intuição. Você sabe o que toca aí dentro. Para e presta atenção nisso, tá? Nossa intuição nos guia muito, né? E são os sinais que eu falei, né? Então eu tive várias confirmações que eu tinha que vir, né? Então você também tem suas confirmações aí, né? A gente só precisa confiar e parar, né? Botar a lente os olhos quem quer ver, tá bom, pessoal? Então essa foi nosso super resgate, né? Espero que tenha sido frutificante aí para você, né? Que claro, né? É muito intenso, muita informação, mas eu confio aí, tá, gente? Que muita mudança já tá acontecendo, muita transformação, né? E agora é só, né, você fazer a sua parte. Imagina, Cris, imagina. Realmente eu tenho certeza, Larissa também, tenho certeza aí que muitas coisas bonitas, muitas missões, né, estão sendo, sim, criadas também, né? Uma revolução no mundo do vinho, tá, gente? Creem nisso aí, acreditem, né? A gente precisa primeiro crer, né? Como eu falei, primeiro vamos crer que vai realmente ter uma mudança, que vai acontecer, né? E vocês fazem parte disso, tá? Podem ter certeza que o chamado de vocês é maior, muito maior do que vocês imaginam, tá? E vocês podem sim, que é como eu falei, né? A gente não carrega, a gente não recebe um fardo maior do que a gente pode carregar. E não é só um fardo no sentido de peso, não, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente vai achar que é um peso, né? Que é difícil, que tá e tal. Mas não é, né? São desafios necessários em prol de algo maior, tá bom? Então tá, pessoal? Um beijo grande aí pra vocês.